Muito bem, vamos iniciar. Eu peço a todos que deixem o áudio fechado, podem abrir perguntando, tudo bem? A hora que vocês quiserem. Eu estou controlando aqui quem está entrando. Muito boa noite a todos. Meu nome é William, sou o Você professor está William gravando? Boa Silvestre. noite. Você está gravando? Eu estou gravando, Alexandre, muito obrigado. O Alexandre, meu aluno que sempre lembra das gravações, muito obrigado, Alexandre. Já estamos gravando. Hoje, essa palestra, temos muitos convidados aqui, sejam todos muito bem-vindos. Temos os meus alunos aqui presentes, é uma grande satisfação vê-los novamente, tá? E essa palestra, ela nasceu de uma iniciativa da Kelly, a Kelly Bruna é uma aluna nossa, de Curitiba, então é uma satisfação muito grande estar atendendo ao pedido de vocês, e o convite foi estendido aos meus alunos, que eu sempre gosto também de estar na companhia de todos eles, sempre boas discussões. E deixe-me apresentar, então, né? Hoje temos muitas pessoas novas aqui, e meu nome é William Silvestre, eu sou professor fundador da Mind Radical Hipnose Internacional. Temos já o internacional, porque nós temos aí o projeto já de expansão internacional esse ano, né? A Mind Recall é uma empresa focada no desenvolvimento de projetos, ensino e atendimento clínico na área da mente humana e da hipnose. Nós nascemos com o propósito de trabalhar a hipnose, mas nós hoje trabalhamos outros cursos, outras formações que abrangem além da hipnose, como programação neurolinguística, etc. Nós temos as nossas formações básicas e temos também formações adaptadas a públicos específicos, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, para vocês conhecerem a minha formação, o meu trabalho, e volto à questão da Mind Recall, e nós começaremos aí com o nosso tema de hoje. Eu sou professor universitário na área de saúde há 27 anos, desde 1999, é um bom tempo, né? A minha formação básica, eu sou farmacêutico, bioquímico, e desde 1999 leciono na área de saúde, diversas áreas da saúde. Particularmente, eu estou na Universidade 9 de Julho, em São Paulo, desde essa época. Fui coordenador do curso de farmácia por um período de 6 anos. Também eu fui diretor da universidade do Departamento de Ciências da Saúde. Nessa época em que eu fui diretor, eu pude conhecer com muito detalhe todos os cursos da área de saúde, conhecer as particularidades, e foi justamente nessa época que eu me aproximei muito do estudo da mente humana, porque eu era diretor, inclusive, de psicologia, né? Então, eu conheço muito bem a psicologia, e toda essa vivência como diretor da universidade, eu trouxe para a nossa escola. A MIND, hoje, é uma escola de hipnose e mente humana, mas ela tem as características muito de escola universitária mesmo. Temos atividades gratuitas, palestras, projetos com os alunos. Então, nós somos uma escola que ela mantém uma característica muito focada no perfil universitário. E é para isso que nós pretendemos crescer. Mas eu já volto nesse tema. Continuando a minha trajetória, nesse período de 27 anos, houve uma época em que eu me licenciei da universidade e de São Paulo eu fui para Minas Gerais. Nesse período, eu morei numa cidade na divisa de São Paulo com Minas, uma cidade pequenininha chamada Monte Verde, local turístico, inclusive, e eu fiquei como diretor do hospital de lá. Na verdade, é uma associação beneficente e nós, como diretores, éramos voluntários. Mas eu fui diretor administrativo por 6 anos. Foi do período mais ou menos de 2015 a 16 até 2020, né? E, inclusive, nós tivemos, quando eu era diretor do hospital, quando eclodiu a pandemia, né, da Covid, e eu tenho toda a experiência do preparo da instituição administrativo para enfrentamento da epidemia que nós tivemos, né? Depois eu retornei para a universidade e atualmente, na universidade, eu sou professor do curso de medicina, eu leciono farmacologia, fisiologia, e, posteriormente, eu fundei a Mind Recall Hipnose, né? Inicialmente foi uma empresa focada no atendimento clínico, mas depois eu senti que a minha missão maior seria ensinar, como eu fiz na universidade sempre,
e a Mind se dedicou, então, a projetos e a ensino. Então, a Mind hoje é uma escola que ela, como eu disse a vocês, ela tem o perfil de natureza universitária, né? Mas nós não somos uma universidade ainda, né? Pretendemos logo, faz parte dos nossos planos, mas nós começamos com um curso de hipnose, formação básica em hipnoterapia. E aí outros cursos foram vindo, temos cursos complementares, vamos trabalhar com a psicanálise, faz parte do projeto nosso, o lançamento da psicanálise, e naturalmente a escola foi crescendo. Ela nasceu em São Paulo, e já no começo de 2025, nós fizemos a expansão para Salvador. Inclusive, Salvador, eu tenho muitos pacientes que eu atendi de forma online para Salvador. Depois de Salvador, nós expandimos para Florianópolis. Então, Salvador agora vai ser a turma número 4 que nós vamos estar formando. Eles já tiveram as aulas teóricas. Florianópolis será a turma número 3. E agora nós estamos estreando em Curitiba também, né? Então, Curitiba será, aí, com uma grande satisfação, a nossa primeira turma. Devido ao crescimento da nossa escola, é natural que nós precisássemos de mais professores, né? Então, hoje ainda, eu e o professor Israel, meu parceiro aqui da escola, ele não está presente hoje, teve compromisso. O professor Israel, somos eu e ele quem dividimos o atendimento às turmas, né? No entanto, devido ao nosso projeto de crescimento, nós estamos investindo nos nossos próprios alunos para que eles sejam futuramente nossos professores. Inicialmente, a ideia era contratar professores externos, mas nós temos alunos muito bons, todos os meus alunos são bons, adoro eles, e eu tenho certeza que aqueles que querem entrar na função de professores vão se dar muito bem. E para isso nós estamos fazendo um curso preparatório para que eles possam se qualificar e fazer parte da nossa equipe, né? Então essa é a nossa trajetória, particularmente dentro dos atendimentos de hipnose, porque eu tenho pacientes também. Eu atendo muito pacientes com somatização de doenças na área de dor crônica e inflamação. É a minha área preferencial. Reabilitação neuromuscular de pessoas lesionadas, né, por acidentes ou por traumas emocionais, que também causam paralisia de membros. E, além da reabilitação, o tratamento de dor e inflamações. É o que eu faço bastante, né? E, então, a minha abordagem, vocês vão ver aqui com o que eu vou discutir com vocês hoje, é uma abordagem muito baseada na neurologia, tá? E não se assustem, porque eu sei que tem pessoas de formações diversas, os meus alunos são de formações muito diversas, mas eu trato as ciências neurológicas de uma maneira muito acessível a todos, tá? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho para vocês, e eu vou falar para vocês, assim, quem quiser perguntando, vai perguntando, pode ir falando que a gente vai interagindo. Eu gosto muito de uma coisa muito dinâmica e sem muita barreira, tá? Então, eu quero que vocês se sintam à vontade. Eu sei que tem um negocinho de levantar a mãozinha aqui, mas se vocês quiserem falando, vocês falam, tá? Eu prefiro que seja dessa maneira, né? Então, eu vou... O tema é esse, né? O tema, mentes fortes, resultados extraordinários. O que significa isso, né? Já pegando o nosso tema de início. Significa o quê? É um indivíduo bem preparado, ele é capaz de realizar façanhas que deveriam ser naturais para nós, né? Então, eu prefiro até dizer no seguinte sentido, né? A pessoa que tem problemas emocionais, ela não consegue realizar o básico, muitas vezes. É uma pena que nós vemos pessoas que passam a vida inteira travadas, inclusive aqui hoje eu tenho um público de empresários, né? Pessoas que passam a vida inteira travadas, sem realizar os seus objetivos, por questões muitas vezes triviais. E eu vou demonstrar para vocês aqui hoje como que elas surgiram. Questões muito triviais da sua infância que fazem com que você se torne uma pessoa que não progride, não evolui e não desenvolve seus projetos, aquilo que você pretende, tá? Então, isso é muito, muito importante, porque eu atendo pessoas que são do meio empresarial e que, às vezes, querem iniciar algum projeto, querem iniciar alguma coisa e têm medo, têm receio, porque acham que nada vai dar certo. Uma coisa eu digo para vocês de início: nada é fácil na nossa vida. Existe uma frase muito famosa, vocês devem saber, que é: não existe almoço grátis. Então, a vida é um eterno exercício de sobrevivência.
tá? Para qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, não importa, nós estamos sempre tentando sobreviver, tá? Então, vamos partir desse ponto. Significa o quê? Não tem como voltar para trás. Ou você vai para frente ou você fica parado. Não, você não tem opção. A vida te força ao desafio. Se você não fizer nada, você vai morrer de fome. Simplesmente isso, né? Tá, então, para que a gente possa entender o que nós vamos conversar, é importante que vocês compreendam três grandes pilares. A nossa natureza animal, ou seja, nós somos animais, tá? Nós somos animais, a espécie humana é uma espécie animal, tá? Obviamente, não somos vegetais, né? Na natureza você tem reinos chamados reinos animal, vegetal, micro-organismos e por aí vai. A biologia básica vocês devem lembrar. É importante também que vocês compreendam o que é o sistema nervoso, a mente e o cérebro. E o terceiro grande pilar, talvez o mais importante de todos, é a nossa memória. Tá? Então, essas três grandes considerações, eu vou abordar elas com vocês durante o decorrer aqui do nosso tema. Então, vamos começar falando que nós somos animais. Tá? A espécie humana ela tem algumas centenas de milhares de anos nesse planeta. Nós somos chamados de Homo sapiens, né? Sapiens de sapiência, de conhecimento. É a espécie do gênero Homo. Homo é gênero e sapiens é espécie. Homo sapiens é espécie. Mas antes de nós vieram vários ancestrais nossos. E se nós formos voltando milhões de anos atrás, os ancestrais que deram origem ao homem na África, né? Porque a espécie humana ela é originária da África. Eram ancestrais que não eram a espécie humana, mas deram origem a nós. Viviam nos galhos das árvores, protegidos, longe dos predadores que haviam no chão, né? Então, como várias espécies que vivem nos galhos de árvores, obviamente estão mais protegidas, né? Lembrando que cobra sobe em árvore, né? Mas, de qualquer forma, veja, um determinado dia, um ancestral nosso talvez tenha pensado: se eu descer para o chão, eu vou poder conquistar esse planeta, chegar em locais que aqui em cima da árvore eu não tenho acesso. Eu vou poder chegar a riachos, beber água, comer novas frutas, caçar animais novos, etc. Então, por que eu não desço dessa árvore e caminho pelo chão? Ótimo, e foi isso que ele fez, né? Então, aquele nosso ancestral que um dia, lá na África, desceu da árvore para o chão, então agora descobriu que no chão ele poderia chegar mais longe, ele poderia chegar em locais distantes, porém, lá no chão haviam ameaças, tigres, leões, animais selvagens. Então, o homem aprendeu naquele momento, milhares de anos atrás, que para que ele sobrevivesse, ele precisava andar em grupo. Nós precisávamos fazer parte de um grupo. Então, essa foi a estratégia de sobrevivência que nós adotamos. E essa memória ancestral dos homens primitivos, nós carregamos até hoje, né? Nós carregamos essa memória até hoje. Ou seja, o que significa isso, né? Para nós, sermos deixados de lado por um grupo traz essa memória da sobrevivência. Ou seja, eu preciso fazer parte de algum grupo, porque senão eu não vou sobreviver. Pode até parecer engraçado falar isso hoje, que você tem aí delivery, disque pizza, um McDonald's na esquina, mas nem sempre foi assim, né? Quando nós voltamos ao passado, ou você caçava, ou você morria de fome. Ou você se protegia, ou você era devorado por animais selvagens. Então, a vida, já desde o começo, nunca foi fácil. Então, o homem primitivo, ele andava em grupo. É uma estratégia de sobrevivência. Obviamente que talvez vocês observem na natureza, nem todas as espécies animais vivem em grupo. Algumas espécies são solitárias, né? Basta vocês verem filmes aí de natureza selvagem, etc. Por exemplo, o urso é solitário, o lobo anda em grupos, o tigre é solitário, o leão já anda em grupos. Mas nós escolhemos andar em grupo. Essa foi a nossa escolha. E o homem primitivo enfrentou inúmeros desafios para chegar ao que nós somos hoje. Passamos por eras glaciais,
inúmeras transformações no planeta e chegamos ao que somos hoje, o homem moderno. Mas ainda nós carregamos a memória do que nós fomos um dia. E eu quero lembrar uma coisa importante. A mente humana, como o alimento era escasso, ou seja, você tinha muito mais dificuldade para você obter alimento do que hoje, né? O alimento era escasso. Então, a mente humana, ela habituou-se que ela deveria poupar energia, poupar energia. Por isso que nós temos mais tendência a engordar do que emagrecer, porque nós temos uma tendência a estocar nutrientes. Por isso que quando você está nervoso, quando você está com fome, existe um alimento particularmente que se chama glicose. Glicose é carboidrato. Não existe vida sem glicose. É importante que você saiba disso. Por mais que você seja adepto de uma dieta restritiva de carboidratos, você não pode ficar sem glicose porque você morre. Então, tome cuidado com dietas de restrição de carboidrato. E o principal sinal que você está com falta de glicose, porque você pode comer de tudo. Você pode comer proteína, gordura, carboidrato. No entanto, o seu cérebro ele só usa glicose como fonte de energia, porque a glicose gera energia de maneira muito rápida. Então, o primeiro sinal que você está com falta de glicose é a agitação. Vocês já perceberam? A pessoa fica nervosa, ela fica agitada, porque ela está precisando de glicose. O cérebro dela está sentindo falta. E como ela sente falta de glicose, ela vai em busca de glicose. Então, ela se torna agitada. Era o comportamento que você esperaria de um homem das cavernas, ficar mais agitado para caçar. Hoje você fica agitado e a pessoa briga com o colega, fica nervoso, briga em casa porque está com fome. E aí eu digo para vocês, para você resolver qualquer situação, anda com chocolate no bolso que você ganha qualquer briga. Qualquer discussão você resolve com chocolate. Obviamente que tem que ser da Copenhagen, tá? Para dar os melhores resultados. Mas qualquer chocolatinho que tenha glicose, você resolve qualquer briga e você encerra qualquer discussão. Então, lembre-se, nós precisamos de glicose. E a mente humana, ela usa muita glicose. 20% da glicose que você consome por dia é o seu cérebro que consome. E aí, outro ponto importante. A mente humana, ela aprendeu a decorar certas situações, para que ela não gaste energia pensando sempre na mesma coisa. Porque a energia, as fontes de energia eram escassas milhares de anos atrás, né? Então, hoje, você volta para sua casa, do seu serviço, e você decora o caminho, e você não fica pensando, eu vou virar à direita, eu vou virar à esquerda, não importa. Porque você decorou o caminho, a sua mente memorizou aquilo, para não ter que gastar energia pensando que você vai virar à direita e à esquerda. Isso se tornou automático. É um comportamento aprendido com a única finalidade de poupar energia. Lembre-se, nós carregamos a memória de homens primitivos no qual o alimento era escasso. E nós chegamos até hoje, nós somos assim. Então, nós nos acostumamos com certas situações e isso se torna tão familiar que às vezes nós nem prestamos atenção e estamos repetindo aquele comportamento, que para nós pode ser familiar, mas para outras pessoas pode ser estranho. Mas voltando à questão do grupo, as pessoas precisam sentir seguras num grupo. E o primeiro grupo que você tem é a sua família. A sua família, tá? Quando você nasce, você conhece seu pai e sua mãe. Se você não tem acolhimento, carinho deles, você se sente abandonado logo que você nasce. Mas para que vocês entendam isso, vamos falar um pouquinho da mente e do cérebro. Veja, aqui está um desenho do nosso cérebro. É um desenho. Nós temos uma parte externa que se chama córtex. Todos os animais têm córtex. Porém, o córtex humano é o mais desenvolvido. Outros animais também têm córtex desenvolvido, mas nenhum se compara ao ser humano, tá? E o córtex é uma camada do cérebro que ela é responsável pelo processamento lógico e da razão. Então, quando você faz contas, quando você faz cálculos, equações, é o seu córtex que está processando isso. Quando você pensa e analisa, compara duas coisas, esse processamento é cortical, como nós falamos, ok? Animais também têm córtex.
Porém, eles têm uma capacidade mais limitada. O seu cãozinho de estimação não sabe resolver uma equação de segundo grau de matemática. O seu gato não vai construir um foguete, mas nós conseguimos, tá? Então, o nosso córtex, ele se desenvolveu ao longo do processo evolutivo e é ele que nos permite uma capacidade de análise com a razão e com a lógica. Só que, no nosso crescimento, desde quando nós nascemos, o córtex é a parte do cérebro que demora mais tempo para alcançar a maturidade, principalmente essa parte aqui na frente, que nós chamamos de córtex pré-frontal. Ele alcança a maturidade próxima aos 20 anos de idade. O que significa que um adolescente em formação, ele ainda não consegue processar de uma forma totalmente lógica, como um adulto, certas coisas baseadas na razão. E aí talvez vocês perguntem, então é por isso que existem maioridade penal próxima aos 18 anos? Sim, na maioria dos países você vai ver que a maioridade penal era próxima aos 18 anos. Existe uma razão para isso, isso não é aleatório, tá? Portanto, um adolescente, ele não é capaz, legalmente, inclusive, de ser responsável por certas decisões. Logo abaixo do nosso córtex, existe uma região muito variada que nós chamamos de sistema límbico. É a parte interna. O sistema límbico está muito ligado ao processamento das emoções. E ele alcança a maturidade mais cedo. Tá? Os animais também têm sistema límbico. Então, fome, frio, raiva, ódio, amor, medo. Nós somos animais, nós sentimos tudo isso. O seu cãozinho também tem medo, também fica feliz, porque é um processamento interno do sistema límbico, ou seja, emoções. E, finalmente, essa porção aqui, que nós chamamos de tronco encefálico, é o que se conecta com a sua medula. Aqui está o processamento da sua sobrevivência, a busca de alimento, respiração, batimentos cardíacos, etc. Mas, voltando à nossa discussão aqui, então, no nosso sistema límbico, é o processamento das nossas emoções. Tá? E aí, quando eu falo para vocês que uma criança, ela não tem a razão totalmente formada, porque o córtex não está plenamente maduro, significa que a criança, ela entende o mundo com base no processamento límbico, particularmente de uma região que se chama hipotálamo. O hipotálamo é aquilo que analisa o mundo e prepara a defesa e a sobrevivência nesse mundo perigoso que nós estamos. A criança, portanto, ela vai entender o mundo sob o ponto de vista emocional e não da razão. A criança não tem o córtex plenamente formado. A criança, ela não é capaz de entender uma situação traumática com base na razão, e sim somente nas emoções. Qual é a consequência disso, né? A mente humana, vamos entender então o que é a mente. A mente não é uma coisa física. A mente é uma programação gerada pelo seu cérebro. Comparativamente, eu sempre uso o exemplo do celular. O celular é uma coisa física, você pega ele nas mãos. E o celular, ele só funciona com aplicativos. Aplicativos são a programação do celular. Sem os aplicativos, ele não vai funcionar. É a mesma coisa com o cérebro, com a mente. O cérebro é uma coisa física, a mente não é uma coisa física. A mente é uma programação do cérebro, porém a mente controla o cérebro e o seu corpo. Da mesma forma como os aplicativos controlam o celular, tá? A mente, embora não seja uma coisa física, né, nós podemos dividir em três grandes partes. A mente consciente, que é aquela que está responsável pelo processamento lógico, como eu falei, que ocorre no córtex, que é aquela que processa a lógica, a razão e gera respostas lentas. Se eu pedir para vocês fazerem uma conta de quanto é a raiz quadrada de 400, quanto que é? Quanto é a raiz quadrada de 400? Quem é bom de matemática aqui? Pensar um pouquinho? 20, não é? Demorou um pouquinho, né? Você usou sua mente consciente. Talvez alguns tenham usado a calculadora, mas você pensou um pouco a respeito. A sua mente lógica, consciente. Agora, quando eu falo para você lembrar daquela torta, aquele bolo que a sua mãe, a sua avó, a sua tia faziam, que você gostava muito,
você já tem uma lembrança carinhosa, uma coisa emocional. Isso é processado no seu subconsciente, que é onde são processadas o quê? As emoções. Opa, aqui, as emoções. Se alguém te xinga, você quer responder rapidamente. Você responde pelo subconsciente, resposta rápida. E, finalmente, o nosso inconsciente, para nós, pelo menos aqui hoje, não importa tanto. Tá? Isso aqui eu abordo muito quando eu falo do tratamento de problemas físicos. Tá? Mas, assim, o nosso subconsciente é ele quem comanda a nossa sobrevivência. Lembrem do seguinte, você precisa sobreviver a todo tempo. Então, quem de fato vai comandar a sua sobrevivência é o seu subconsciente. Você reage frente a uma provocação porque você quer sobreviver. Eu vou juntar algumas coisas aqui, vocês vão entender uma coisinha. Vamos lá. Suponha que você está andando com seu carro no trânsito. Aí passou lá um motoqueiro, quebrou o espelho do seu carro. Você ficou com muita raiva, né? O motoqueiro foi embora ainda e não parou. A raiva foi pior ainda, né? Você faz o quê? Você sai, abre a porta do carro e xinga, né? Imediatamente. Por que você faz isso? Por que você tem esse comportamento? Não foi rápido? Pois você foi ameaçado, né? É, Bruna, aqui que a Bruna está falando o quê? Bruna, tem alguns contatos pedindo para entrar na live. Sim, claro, deixa eu ver. Tem alguém querendo entrar aqui? Deixa eu ver. Ô, Bruna, todos entraram. Estão todos aqui dentro na live. Mas eu estou monitorando, tá? Quem está pedindo para entrar, eu estou adicionando aqui. Mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Olha, pessoal, quem está com o link, vai passando para quem está querendo entrar, tá? Por que você reage dessa forma, né? Oi, Paulo. Paulo, queria falar alguma coisa, Paulo? Pessoal, vocês vão me interrompendo, tá? Eu prefiro, acho que é mais à vontade, porque às vezes ficar lendo não dá tempo. Veja, por que você responde de uma forma rápida? Veja, alguém chegou, quebrou o espelho do seu carro, de uma certa forma você foi humilhado, alguém fez uma coisa com você, sequer prestou contas, foi embora, não te deu atenção, você se sentiu rebaixado. Você reage de uma forma rápida porque você quer mostrar para quem está do seu lado, as pessoas próximas, que você é uma pessoa capaz de reagir fortemente a qualquer coisa, que você é capaz de prestar contas a uma ameaça, e o seu grupo ao redor, ou seja, as pessoas que estão olhando aquilo que aconteceu, vão continuar te aceitando como alguém forte e válido naquele meio. Você não quer se diminuir perante os outros. Ou seja, a sua necessidade de aprovação perante os outros, ela é imperativa nessa hora. E você reage, querendo mostrar que você é mais do que o outro. Porque você não quer ser diminuído perante os outros. Porque quando nós somos diminuídos perante os outros, qual é o nosso medo? Que o nosso grupo nos abandone. O nosso grupo nos abandone e nós estamos em perigo, como nós sentimos lá atrás. Se você acha isso um pouco exagerado, observe a natureza. A natureza sempre nos salva com as explicações. Na natureza, quando nós temos algum animal que o filhote nasce defeituoso, faltando uma parte do corpo, o que os pais fazem com esse filhote? Ou abandonam ou devoram. Vocês já viram isso? Né? Filhotes de cães, de animais selvagens. E você pode falar, mas isso é uma crueldade. Devorou o próprio filhote que era defeituoso. Você acha mesmo que isso é uma crueldade? Pode parecer uma crueldade, mas por que os pais fizeram aquilo com o filhote defeituoso? Porque o filhote defeituoso coloca em perigo o resto do grupo. Ou seja, ele atrasa o grupo para fugir de um predador, ele pode carregar genes defeituosos que colocam a espécie em risco. Então, na natureza, você observa esse comportamento. Geralmente, filhotes defeituosos são abandonados. Na nossa infância, tinha uma história do patinho feio, que era aquele filhotinho de patinho que a mãe tinha deixado para trás. E veja, trazendo isso para a nossa realidade como ser humano, nós não queremos ser abandonados. Nós temos medo que, ao termos um valor menor, o nosso grupo nos deixe para trás.
Então, nós reagimos frente à ameaça de uma maneira bruta, com base com o nosso subconsciente. O nosso subconsciente gera respostas rápidas. Então, o que eu quero dizer a vocês? Por mais que pareça algo duro de se ouvir, não existe altruísmo. O seu subconsciente, ele pensa primeiro na sua sobrevivência. Primeiro, numa sua sobrevivência. Eu tratei de uma paciente que ela chegou para mim com o seguinte queixa: me sinto feia, eu estou acima do peso, não me sinto bonita, né? E o que nós descobrimos? Que essa paciente tinha tido na infância dela abuso sexual. E ao ter abuso sexual, o subconsciente dela programou o quê? Se você não for atraente, nenhum homem chega perto de você e você está protegida. Não é o que ela queria, mas era o que o subconsciente dela pensou para que ela sobrevivesse. Então, hoje, quando você deixa alguém passar na sua frente, na fila do supermercado, não é porque você é bonzinho, é porque talvez você pense que um dia você pode precisar do mesmo favor. Então, se você está fazendo isso, é porque talvez algum dia alguém faça por você. Então, o seu subconsciente, ele é egoísta, porque ele está pensando na sua sobrevivência. Aí talvez você pense, mas e as pessoas que fazem caridade, às vezes sem nada em troca? Aí ela está agindo com o consciente, com a razão e com a lógica. Aí ela está pensando, de fato eu vou fazer isso. Mas se você deixar o seu subconsciente dominar, ele te controla, você nem percebe. Então isso é muito importante. Vamos entender então como surge o trauma e qual é o impacto disso na nossa vida. Como eu disse a vocês, a criança ela não tem o córtex plenamente desenvolvido. A maturação se completa, faltou o TAC, perto dos 20 anos de idade. Então, as crianças, elas interpretam tudo pelo ponto de vista emocional. Ou seja, ela não consegue compreender uma situação de abandono. Então, aqui eu acabei repetindo, mas vamos lá. Ela não consegue compreender uma situação de abandono. Vamos imaginar o seguinte: o pai foi embora, o pai bate na criança, além do que é o proporcional, né? Todo mundo já levou uma palmadinha muitas vezes, mas eu estou falando de situações fora do comum. A criança que passa por violência, tá? A criança que é abandonada, às vezes o pai pode ser um pai depressivo e não dá atenção à criança, pode ser um pai que está sempre preocupado em trabalhar e não olha para a criança, não dá atenção a ela. O que essa criança entende? Como ela não tem a razão plenamente desenvolvida, ela vai interpretar tudo pela emoção. O hipotálamo dela começa a interpretar pela emoção. O que essa criança começa a interpretar de mundo? Ela começa a interpretar de mundo o seguinte: se eu não sou aceito, querido pelo meu pai, pela minha mãe, é porque eu não tenho qualidades, eu não tenho capacidades. Igual o animal defeituoso. Ela começa a entender que a culpa é dela e não dos pais, porque ela não recebeu atenção. E aí vem as consequências disso. Ela não consegue entender o motivo disso e ela começa a achar que quem está errada é ela. Ela começa a entender o quê? Meu pai não me aceita, meu pai não gosta de mim, meu pai bate em mim. Eu falo muito pai porque é mais comum no modelo familiar que nós conhecemos, social, que o pai vai embora, é o mais comum. Mas tem muito com a mãe também, né? Então ela não se sente aceita. E aí ela começa a achar que isso é por culpa dela. É por culpa dela. O que acontece? Ela cresce, se torna um adolescente, um adulto que é inseguro. Porque ele acha que ele tem menos capacidades, menos qualidades. E isso faz com que ele seja incapaz de enfrentar os desafios de relações amorosas, de trabalho, profissional. Não consegue conversar com uma garota, a menina não consegue conversar com o rapaz, porque ele sempre acha que ele é menos do que os outros. E aí eles carregam a culpa de não serem perfeitos e por isso foram deixados. Então, o simples fato de um pai muitas vezes ser depressivo ou não dar atenção para o filho gera tudo isso que nós temos na vida adulta. Adultos imperfeitos, crianças que se tornam adolescentes e adultos imperfeitos. Imperfeitos porque acham de uma forma errada que ele não tem capacidade e ele não tem qualidades e, portanto, ele não está pronto para enfrentar o mundo. Ele está achando algo que é errado, porque qualquer ser humano é capaz de qualquer coisa, mas ele carrega uma interpretação errônea dele frente ao mundo. Isso se torna um problema,
Porque esse perfil de pessoa, ele não consegue concluir um projeto, não termina um curso. Vocês devem conhecer inúmeros exemplos, talvez até vocês mesmos. Começa a fazer uma coisa e não termina. Quantas pessoas têm inúmeros livros que começaram a ler e não terminaram? Inúmeros cursos que começaram a fazer e nunca terminaram. Sabe aquele perfil de pessoa assim, olha, eu passei no curso, mostra para todo mundo. Mostra para todo mundo, olha, fui aprovado. Porque ele quer validação dos outros. Mas na hora que ele precisa sentar sozinho e estudar, ele não consegue, porque vem a frustração, a sensação de incapacidade, a sensação de que eu não sou capaz disso. Então eu não vou conseguir. Aí ele abandona o curso. Qual é a desculpa mais frequente? Isso não é para mim. Então essas pessoas falam, eu não fiz aquele curso porque no fundo aquilo não era para mim. Aquilo não era, no fundo eu não gostava tanto daquilo, acho que eu entrei de uma maneira errada. Então ela sempre vai achar uma maneira de explicar aquilo. E aí o que vai acontecer, gente? Vocês observam que o tempo começa a passar, o tempo começa a passar, a pessoa começa a ver que ela não conquistou nada na vida, ela não prosperou, não formou uma família, não comprou uma casa, não comprou um carro, todo mundo está prosperando, menos ela. E aí ela começa a pensar o seguinte: o que vai ser de mim lá na frente? Eu não tenho filhos que olhem por mim quando eu envelhecer. Novamente vem o quê? A ideia do grupo. Eu estou sozinho, estou sozinha, né? Então, quem que vai cuidar de mim? E isso começa agora a se transformar no medo do futuro. Eu vivi uma vida sem realizações e agora eu tenho medo do que está lá na frente. Eu não tenho patrimônio, não conquistei nada. Quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? E aí começa a vir o medo do futuro. E essa insegurança tem um nome: ansiedade. A ansiedade é o medo do que não aconteceu ainda. Então ela começa com uma leve agitação, a pessoa se torna agitada, e aí chega a fase mais grave da ansiedade, que é quando ela começa a passar para o físico. Queda de cabelo, coração acelerado, pressão alta, porque ela está ficando nervosa e agitada. Ela está passando isso para o físico. Você, quando está nervoso e agitado, você produz cortisol, produz adrenalina, a adrenalina faz a pressão subir, você se torna um hipertenso, seu coração está sempre acelerado. E aí, essa sensação de agitação constante, ela não é boa, ela é muito incômoda. E aí você vai buscar alguma coisa que alivia aquela agitação interna, né? Então você vai gerar uma compulsão. Então a pessoa começa a buscar prazeres, prazeres que façam ela esquecer daquela agitação interna. São as compulsões. Então você vai ver pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas em sexo, em comida, em chocolate, em drogas, em cigarro, em bebida. Por quê? No fundo, não é a droga, a bebida, o cigarro. É a sensação que ela proporciona que está aliviando aquela ansiedade que corrói ela por dentro. Porque ela tem uma ansiedade lá dentro. Não adianta você tratar só a bebida, o cigarro, a droga, não vai resolver. Se você não aliviar aquilo que está lá dentro, na memória dela de criança, você não vai curar essa pessoa. Ele pode largar a bebida, mas ele vai procurar outro vício. Porque, no fundo, ele quer aplacar a ansiedade que está corroendo ele, por ter crescido a vida inteira como uma criança, como alguém assim. E qual é o perfil dessa pessoa? A busca pelo grupo. A busca pelo grupo faz com que ela viva constantemente buscando alguém que vai acolher ela. E aí o que ocorre? É aquela pessoa que busca o amor nos outros. Ela é capaz de deixar os seus sonhos de lado para buscar a aprovação dos outros. É aquela pessoa que tem um perfil carente, que não faz nada sem perguntar para o outro, que é inseguro, que se apaixona por qualquer pessoa, né, porque ela quer o amor que os pais não deram. Aquilo que ficou lá atrás na infância dela, que ela não teve, ela está buscando agora em outras pessoas. Porque quando alguém der amor para ela, ela vai sentir que agora ela pertence a um grupo e ela não está mais em perigo. Lembra da nossa ideia lá do homem primitivo que tinha medo de morrer? Então, quando ela é aceita num grupo agora, para ela está tudo bem. Por isso, ela vai aceitar um amor fácil, um amor que não tem valor, uma amizade falsa, porque ela quer, no fundo, ser aceita. Vai aceitar qualquer emprego que não dê valor a ela, porque ela quer ser aceita. Tá?
Então, essa busca constante pelo grupo faz com que você, no fundo, esqueça dos seus sonhos. Então, a pessoa, nós, não temos que seguir por esse caminho. Na verdade, você tem que olhar para os seus sonhos. Porque quando você está constantemente buscando aquele amor, aquela validação que você não teve de seus pais, você não está olhando para os seus sonhos, você está buscando alguma coisa que você não teve. E você não está vivendo aquilo que você gosta. Tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que faz brilhar os olhos, que é aquele sonho, aquela coisa que você gostaria de fazer. Só que quantos sonhos de vocês não estão na gaveta e nunca foram realizados? E qual é a desculpa? Qual é a justificativa? Ah, eu não tenho tempo, amanhã eu faço. Não, porque se você não está olhando para o seu sonho, é que você está olhando para o outro lado, porque para algum lugar você está olhando. Ou você está buscando aquele amor, você está carente, buscando alguém que olhe para você, porque o seu pai e sua mãe não olharam, mas aí seu sonho está na gaveta. Então, o que você está demonstrando para os outros? Fraqueza, carência. Quando você demonstra que você tem um propósito na vida, um objetivo, um ideal, você vai atrair para perto de você pessoas que vejam o seu valor e não a sua carência. Então, o que nós temos que fazer verdadeiramente? Focar nos nossos sonhos, naquilo que nós buscamos. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. A vida tem desafios? Tem. A vida é difícil? É. Seja rico ou pobre, não interessa. Qualquer pessoa vai ter desafios na vida. Se você focar naquilo que você busca verdadeiramente como sonhos, as pessoas irão olhar para você e vão falar: poxa, o fulano é bacana, ele está lá batalhando pelo ideal dele, é uma pessoa de valor. Agora, se você demonstra carência, você demonstra que você é uma pessoa de baixo valor. Porque você não tem propósito na vida, você vai aceitar qualquer coisa. E na vida, pessoal, eu digo para vocês uma coisa: só existem duas opções. Ou você vive daquilo que você conquista, ou você vive daquilo que te dão. O que é melhor? Quando você vive daquilo que você conquista, você escolhe. Quando você vive daquilo que te dão, você não escolhe. Você vai viver do resto do que alguém não quis. Lembre, ninguém vai dar para você aquilo que para ele é mais importante. Então você vai viver daquilo que alguém não quis. Ou seja, você vai viver de migalhas. Então, isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida. As nossas relações amorosas, de trabalho, as relações de empreendedorismo. Eu sei que tem muitos empresários aqui, você tem que olhar para isso. Só que nem todo mundo consegue. Tá? A atividade de empreender, ela exige desafios. Mas não tem como, não existe outro caminho. Tá? Então, o seu subconsciente, ele é uma parte da sua mente muito profunda e grande. Se você deixar, ele vai te guiar. Você vai passar a vida inteira em busca daquele amor que você não teve e você não vai viver os seus sonhos. E eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Quem assistiu às séries da Marvel aí dos Vingadores, a frase célebre de Tony Stark: o arrependimento é corrosivo. A pior coisa que tem é você viver com a culpa de não ter feito alguma coisa que você gostaria de ter tentado, tá? Então, é muito importante que você, de fato, olhe para os seus sonhos e viva eles. Não deixe os seus sonhos na gaveta, tá? Então, é isso que nós somos, isso é o nosso subconsciente, é isso que ele faz conosco. Como você se liberta disso? Eu vou falar mais no final, mas vocês têm que entender uma coisa. Libertar-se de um comportamento que você não sabe por que você faz é olhar para si mesmo através do consciente, que é a razão. Entender, eu me comporto assim porque o meu pai me tratou assim, então eu tenho esse tipo de comportamento, mas eu não quero ser assim, então eu vou mudar. Ou seja, você agiu de uma forma consciente e mudou a sua vida. Eu vou passar para vocês aqui, eu vou explicar para vocês aqui o que nós chamamos de efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são dois nomes de dois psicólogos americanos que eles observaram um efeito e foi batizado com o nome deles. Tá? Isso aqui está descrito nesse gráfico. Tá? Veja, como que foi que eles descobriram isso? Na verdade, através de uma situação muito engraçada, né? Que dois criminosos que foram invadir um banco, eu não me lembro que ano foi nos Estados Unidos, eles passaram no rosto deles uma mistura de água com limão.
porque tinham dito a eles que se eles passassem esse suco de limão no rosto, eles ficariam invisíveis. E eles acreditaram e foram fazer o assalto, foram pegos, obviamente, né? Então, esse caso foi analisado por esses dois psicólogos, Dunning e Kruger, e eles viram o seguinte: as pessoas, muitas vezes, quando são ignorantes sobre alguma coisa, elas desconhecem também o fato de serem ignorantes. Não apenas ela desconhece o assunto, mas também como ela não consegue perceber que ela é ignorante sobre aquele assunto. Ou seja, ela não percebe que ela não consegue, que ela não é capaz de compreender aquilo. Vamos entender através desse gráfico aqui, que eles traçaram um gráfico muito ilustrativo de tudo isso aqui. Quando nós começamos a aprender alguma coisa, você fica animado. Você tem resultados positivos, a sua empresa está prosperando, né? Você é um empresário de sucesso, então você é o cara, né? Eu estou ali na mídia, todo mundo me vendo, etc. Então você está ali com pouco conhecimento da sua área, mas você tem muita confiança. Ou seja, você é confiante em si mesmo, mas você conhece muito pouco. É aqui que fica o ignorante, porque ele acha que ele pode tudo, mas ele não conhece nada. E aí, o que começa a acontecer? A partir daí, tem o fracasso. Ele começa a cair, a confiança dele despenca, e aí ele vai percebendo, ok, isso é mais complicado do que eu pensava. E aí a confiança dele despenca. E aí ela vai lá embaixo. E aí é quando ele está desmotivado. E aqui é que separamos as pessoas que têm trauma daquelas pessoas que não têm o trauma. Porque as pessoas que tiveram uma vida plena e são muito bem resolvidas em si mesmas, elas começam a perceber o seguinte, que à medida que elas estudam, o conhecimento vai fazendo com que ele aumente, o conhecimento vai aumentando gradualmente e a confiança aumenta também. Ou seja, ele aprendeu com os erros dele. Agora, ele vai se tornando confiante à medida em que ele adquire conhecimento. Então, se eu pegar o indivíduo aqui, ele tem confiança, mas ele tem muito conhecimento. Se eu pegar o indivíduo aqui, ele tem confiança, mas ele não conhece nada. E é aqui nessa primeira parte do gráfico que ficam as pessoas traumatizadas, porque elas querem mostrar que elas são a pessoa, eu sou o cara, eu sou aquele 100%, nota 10, etc., quer mostrar para todo mundo que ela tem altos resultados. Mas quando ela percebe que a situação não é como ela queria, e ela despenca, ela não consegue sair daqui de baixo. Então, talvez, muitos aqui que são empresários estejam vivendo justamente esse momento aqui embaixo do gráfico, que é quando a sua confiança despenca, fala, poxa, a minha empresa não vai para frente, nada deu certo, eu não consegui realizar nada do que eu queria. Eu estou aqui embaixo. Ou você vai parar aqui, sinto muito, você só tem dois caminhos. Ou você vai parar aqui, ou você vai seguir em frente. Adquirir mais conhecimento e saber o quê? Isso começa a fazer sentido. Agora você sabe que você sente alguma coisa de fato. E você se tornou confiante, confiança alta, porque agora você tem conhecimento. Ou seja, você aprendeu com os erros. A grande maioria entra em falência porque desanimou, porque fechou, abandonou o seu negócio, porque ele acha que ele não vai sair daqui. Tá? Então, a euforia inicial para mostrar o valor e o conhecimento, ou seja, eu sou aquela pessoa com muita capacidade, eu sou aquele indivíduo que é capaz de qualquer coisa. Aí começa a vir alguns resultados negativos, despenca. Por quê? Ele não tem conhecimento suficiente ainda. Ele ainda não tem conhecimento na área. Despencou. Então, muitos param aqui. Não realiza nada e a vida para. Mas quem, de fato, entende que para que você obtenha resultados, você deve estudar e dedicar-se àquela área que você quer, você vai agora adquirir confiança juntamente com o conhecimento. À medida que o conhecimento cresce, você adquire mais confiança. Curiosamente, tem muita gente que está aqui em cima, que é aquela pessoa que acha que sabe tudo. Vocês já viram pessoas assim? Que elas são completamente ignorantes,
Elas não têm conhecimento de nada, mas elas se acham os melhores. Não tem bastante gente assim? Se acha o melhor, mas não conhece nada, ele está indo para o topo do gráfico. Ele vai cair. Mas às vezes demora. Às vezes ele fica aqui. Porque ele quer tanto mostrar para os outros que ele tem um valor, porque o pai ou a mãe abandonaram, então ele quer a validação dos outros, que ele, se ele tiver algum erro na área, ele vai esconder. Ele vai esconder esse erro dos outros, porque ele quer ficar aqui em cima. Ele é confiante. E aí, ele não percebe que ele é ignorante a partir. Ele não consegue ter a percepção da própria ignorância. São pessoas que se sentem confiantes e não sabem que elas não entendem nada. Vocês certamente já devem ter visto pessoas assim, que são pessoas que não entendem nada, você está conversando, você nitidamente vê que ela não entende do assunto, mas ela se sente muito confiante. E ela é capaz de te convencer que ela está certa, mas ela não entende nada do assunto. Conhecem pessoas assim? Tem muitos por aí. Então, gente, o que, que você tem que entender? Que o seu conhecimento, ele vai vir gradualmente, você vai se tornar mais confiante à medida que aumenta o conhecimento. Se você for muito afobado, você vai subir, mostrar aquela confiança e vai cair. Então, o ideal é que você siga essa curva gradualmente, tá? Então, como que nós mudamos tudo isso? Veja, por mais que nós estejamos falando tudo isso, nós temos que ter noção do seguinte: nem todo mundo consegue mudar, nem todo mundo consegue se libertar de um trauma de uma maneira fácil. Nem todo mundo tem essa facilidade. Alguns traumas são muito fortes, tá? Eu já atendi pessoas que passaram por violência sexual muito grave, pessoas com aversão ao toque, segurava na mão, a pessoa tirava a mão porque ela tinha tido violência física, então ela memorizou aquela violência, então ela não queria nem que tocasse na mão, né? Qual é a única maneira de você mudar isso? É possível mudar? É, descendo fundo no seu subconsciente. É como descer uma escada e chegar num porão. E lá você vai entrar em contato com as suas memórias. Então, voltando ao meu primeiro slide, conhecimento do sistema nervoso, entender que nós somos animais e reagimos como animais, pelo subconsciente, e agora buscando as suas memórias. Por que as memórias? Vamos falar um pouco das nossas memórias. As memórias, elas são registros de tudo que nós vivemos. E quanto mais conteúdo emocional aquela situação que você viveu tem, seja de amor, ou de medo, de raiva, mais forte será a memória que ficará retida. Então, você vai se lembrar muito facilmente de um momento feliz da sua infância, quando você cortou o bolo de aniversário na presença dos seus amigos, ou de um momento triste, quando você apanhou muito, ou quando o seu pai e sua mãe te falaram palavras que te magoaram, mas talvez você não lembre o nome de uma rua, uma coisa mais trivial. Porque as memórias de cunho emocional, elas são muito fortes e elas ficam retidas profundamente na sua mente, tá? Nós temos cursos sobre memória aqui na escola, inclusive um curso sobre falsas memórias. Existem falsas memórias? Sim, mas ela não desperta conteúdo emocional tão forte quanto a memória verdadeira. A memória verdadeira, ela tem um poder muito grande. Tenho certeza que vocês aqui, se lembrarem de um fato muito emocionante da vida de vocês, feliz ou triste, vocês vão se emocionar, talvez chorar, esboçar um sorriso, né? Porque você vai lembrar daquilo, né? E antes de eu prosseguir, deixa eu só falar uma coisa. Por que, que nós choramos e por que, que nós sorrimos? Por que, que se eu falar agora para vocês, lembrem de um fato da sua vida feliz, talvez você dê um leve sorriso, ou um fato triste, você fique meio o rosto assim, triste, ou chore, talvez, por um motivo muito simples. Nós vivemos em grupo, né, como eu falei, e o nosso rosto comunica para os nossos semelhantes o que nós estamos sentindo. Então, quando nós choramos, é porque nós estamos buscando apoio do nosso grupo, porque nós estamos sofrendo. Quando nós estamos felizes, nós estamos compartilhando uma conquista com o nosso grupo. E por que, que eu quero compartilhar? Novamente, não existe altruísmo. Eu quero dar para os outros alguma coisa para também receber algo em troca.
Então, eu compartilho uma vitória com o meu grupo para que o meu grupo me veja de uma forma diferente e me aceite sempre. Eu não quero ser excluído. Essa noção de grupo explica porque muitas vezes pessoas votam em políticos desonestos. Porque por mais que ele roube, se ele é um bom líder, o seu grupo está coeso, está protegido. Então eu vou ficar nesse grupo porque ele me dá proteção. Se o meu líder me rouba, para mim não importa. O que importa é que eu tenho um grupo que me acolhe. Isso explica por que muitos jovens, quando fazem parte de torcidas organizadas de time de futebol, matam em brigas de torcida. Aí você fala, poxa, mas ele era tão bonzinho em casa, foi educado, teve bons valores. Sim, mas talvez o pai ou a mãe não olhassem para ele, não dessem atenção, então ele foi buscar apoio de um outro grupo. E a noção de sobrevivência é tão forte que ele adota os valores do outro grupo para poder sobreviver. Então ele é capaz de matar em nome daquele grupo, praticar violência, porque ele quer ser aceito. Como que nós mudamos? A única forma que nós temos de mudar é buscar as nossas memórias emocionais no subconsciente e olhar para aquelas memórias e tomar uma decisão diferente. Alguém pode xingar você no celular, mandou uma mensagem te ofendendo no seu celular. O que você faz? Você pode pegar na hora e reagir pela emoção, devolver o xingamento. E se arrepender depois que você apertou o botão, a mensagem já foi. Ou você pode parar, olhar aquela mensagem e falar: eu não sou essa pessoa. Apaga e deixa o celular de lado. Qual é a diferença? Uma delas se reagiu pelo subconsciente. Querendo sobreviver. Querendo sobreviver como? Querendo provar o seu valor. A outra, simplesmente a sua mente consciente e lógica olhou para aquilo e falou: isso não me diz respeito, nem sou eu essa pessoa, vou apagar. Você é muito mais feliz porque você não reage pelas emoções. Você agora é senhor da sua vida. Você controla a sua vida. Você pode olhar para o seu passado e olhar e falar: meu pai me abandonou. Meu pai não me dava carinho, meu pai não me levava a passear, mas meu pai, ele tinha os problemas dele. Então, eu não sou uma pessoa imperfeita. Foi a escolha do meu pai, ele que escolheu não me levar para passear, ele que escolheu ser assim. Isso não me torna menor, isso não me torna menos do que os outros. Eu vou em busca do meu sonho. Então, pessoas que prosperam são pessoas que acreditam em si mesmo, mas que, sobretudo, são capazes de olhar para a sua história, são capazes de olhar para a sua história sem sofrer. E entender que as pessoas que passaram por nossa vida fizeram aquilo que elas sabiam fazer. Seus pais te deram o amor que eles sabiam dar. E talvez você fale, mas eu queria entender por que meu pai fez isso. Desculpe, você nunca vai ter essa resposta. Você pode passar a sua vida inteira ao lado de alguém sem saber quem essa pessoa é de fato. O que está na mente do outro você nunca vai saber. Você tem que se preocupar consigo mesmo. Não significa ser egoísta, ser maldoso, não dar atenção para os seus familiares. Não. Mas veja, somente você pode mudar a sua vida. Seus pais tiveram a chance deles, o momento deles, seus filhos farão a história deles, por mais que você dê educação aos seus filhos, eles farão as escolhas. Então você tem que fazer as suas escolhas. Você tem que fazer as suas escolhas. Não quer dizer ser egoísta, mas entender que a única pessoa capaz de mudar a sua história é você mesmo. Como? Enxergando o seu passado, a sua história, de uma forma diferente. Como? Enxergando o seu passado e entendendo que quem faz parte dele fez aquilo com você porque era o que ele sabia fazer. E isso não te torna menos. Então, liberte-se da culpa e acredite em seu potencial e viva os seus sonhos, porque os seus sonhos são seus. Se você aqui que está me ouvindo é um empresário, você tem um sonho de ter uma empresa prosperar, esse sonho, ele é seu, de mais ninguém. Ninguém vai fazer a sua empresa prosperar a não ser você. Ninguém. Tá? As pessoas podem ser gratas, ter uma oportunidade de emprego, mas cada pessoa que está do seu lado tem seu sonho, e não está errado, não tem nada errado com isso. E pare de buscar o que nunca te deram, porque quem nunca te deu aquilo, não vai te dar agora. Talvez você pense, não, mas as coisas mudaram. Agora meu pai, ele tá bonzinho. Meu pai mudou, sabe? Meu pai agora, ele era muito rude na infância.
E agora ele se tornou tão bonzinho, está até vindo morar comigo na minha casa. Vocês já viram isso? Gente, o tempo está passando, seu pai envelheceu. Qual é o medo que ele tem do futuro? Que ele fique sozinho, ou seja, que não tem um grupo para cuidar dele. Você acha que ele vai continuar sendo violento com você? Não, ele vai se redimir porque agora ele precisa de apoio. E aí ele vai ter um comportamento mais amável. E agora ele vai morar com você. Nossa, que maravilha, né? Veja, a nossa relação é ótima. Até que, num certo dia de almoço, ele fale alguma coisa que você não resolveu lá atrás e surge a briga. Então, não adianta simplesmente ser bonzinho e vir morar junto. Você tem que ter uma conversa e você tem que se entender. Falar, agora meu pai mora aqui, mas ele me xingava disso. Se meu pai falar isso na mesa do almoço, eu não vou reagir. Porque ele era assim. E essa é a história do meu pai. E eu não vou mudar meu pai. Ninguém muda ninguém. Entenderam? Você não é capaz de mudar ninguém. A não ser em um momento, em uma única condição, você pode mudar o outro. Pelo exemplo, mas nunca pela força. Nunca querendo mudar alguém pela força. Não, isso não acontece. Pelo exemplo, sim. Sendo um bom líder, sendo alguém que prosperou, que as pessoas falem, poxa, eu me inspiro nessa pessoa. Veja, não vamos falar de política aqui, tá? Não é o caso. Mas veja, quem aqui tem um pouco mais de idade sabe que o atual presidente Lula ele ganhou a eleição pela primeira vez em 2003, né? Quem foi que perdeu a eleição para ele? É uma pergunta. O Collor de Mello, eu acho, não foi? Não, Você respondeu, mas você falou uma coisa, eu acho. E ninguém mais falou não tenho nada. certeza. Por quê? Porque, gente, na vida, ninguém lembra de perdedor. Você lembra de quem é vitorioso. Eu fiquei em Não dúvida. estou falando aqui de política. Não se trata de política. Se trata de que pessoas que são vitoriosas são naturalmente inspiradoras. Então você lembra de pessoas que são vitoriosas. Então você quer ser lembrado como? Como um perdedor ou como um vencedor? A escolha é sua. Ah, mas eu não consigo, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de prosperar, minha empresa não vai para frente, eu acho que é porque eu tenho medo. Eu estou travado, eu não consigo fechar um negócio, eu não consigo fechar uma parceria. Eu sei que vai dar certo, mas eu tenho medo. Você pode escolher, ou você vai viver a vida inteira com medo e parar onde você está e ser engolido pelo progresso, pelas novas tecnologias, você vai mudar. A vida muda toda hora. Quando nós éramos homens das cavernas, um dia o planeta esfriou e veio uma era glacial, nós tivemos que sobreviver. Um dia veio uma pandemia, nós tivemos que sobreviver. A vida não vai te dar folga um minuto sequer. Então você não tem escolha. A única maneira é ir para frente. Se você ficar parado, você não serve para ser um empresário, não vai adiantar. Mas eu não consigo, então você tem que se libertar daquilo que está te prendendo no seu passado. Aquilo que te faz ainda não ter a confiança em si mesmo. E se você não tem confiança em si mesmo, é porque simplesmente você foi ensinado a isso. Você foi ensinado que você não tinha qualidade e capacidade. Quando você foi ensinado? Lá quando você tinha 5, 7 anos de idade, que alguém virou as costas para você e você, naquele momento, entendeu que você estava sendo abandonado, porque você não tinha qualidade, você passou a acreditar nisso. Certamente, todo mundo deve saber aí como algum exemplo de algum grande empresário, algum líder famoso. Todo mundo que, nem todo mundo que vai tentar alguma coisa vai conseguir. Mas todos aqueles que conseguiram é porque um dia tentaram. Eu diria para vocês que a maior parte das pessoas de sucesso são pessoas que começaram com pouco. Uma minoria são herdeiros, e mesmo assim, se é herdeiro, se não cuidar do patrimônio, perde. Mas a grande maioria são pessoas que começaram do nada. Começaram do nada. E chegaram longe. Então não tem opção. Você vai escolher se você vai viver do que te dão ou daquilo que você quer conquistar. E se você quer conquistar, você tem que entender a sua vida e o seu passado. É simples. Então não esqueçam que nós somos animais querendo sobreviver. E o que é a hipnose? A hipnose é o meu trabalho, né? O trabalho da Mind Recall,
que a nossa escola, a nossa empresa, é uma empresa de hipnose, tá? Existe muita mística em torno da hipnose. O que é hipnose? É uma coisa misteriosa, não sei o que é isso. É a coisa mais simples que tem. Esqueçam espiritualidade, esqueçam qualquer coisa esotérica que não tenha explicação científica. Hipnose é um estado de relaxamento profundo, profundo. Quando você está sentado em frente à televisão e você está vendo um filme e você está muito concentrado no que está no filme, mas você está de olhos abertos, você começa a não prestar atenção no que está ao lado. Nós estamos num transe hipnótico muito superficial. O que é o transe hipnótico mais profundo? É quando eu aprofundo aquela concentração. Então, eu estou tão concentrado que eu não estou prestando atenção. Só um minutinho, Paulo. Peraí, só um minutinho. Só concluir essa linha de raciocínio. Quando eu estou vendo o filme, eu estou tão concentrado naquilo que eu não percebo o que está aqui acontecendo ao redor. À medida que eu aprofundo a minha concentração, associando a isso técnicas de relaxamento, eu faço com que a pessoa desligue completamente do que tem ao redor. Mas ela não está dormindo, ela está escutando o que eu estou falando. Então, eu, como hipnólogo, eu vou guiar a pessoa, porque agora ela está concentrada na minha voz. A minha voz é como se fosse um filme. Eu sou o filme que ela tem que prestar atenção. E ela vai desligar totalmente do que está ao redor. Por que nós ficamos de olhos fechados? Justamente para não perder a concentração. Então, eu falo para o paciente fechar os olhos para ele não distrair, não ficar olhando a janela, a cor da parede, mas ele poderia ficar de olho aberto. Mas se ele fecha os olhos, ele se concentra mais no que eu falo. Então, eu vou fazer com que ele se concentre, a mente consciente, ela se afasta e relaxa, e aí eu começo a descer no subconsciente, onde estão as memórias das emoções. E ali eu vou trabalhar com esse paciente e mostrar para ele que ele tem que se libertar de qualquer culpa, tá? Desculpa, pessoal, está um pouquinho frio. Aqui. Deixa eu ver a sua pergunta, Paulo. Peraí, deixa eu ver o que o Paulo perguntou aqui. Paulo, deixa eu achar o chat aqui. Peraí. É, o primeiro, Paulo, estou transcrevendo essa chamada. Tá, ela está sendo gravada e depois eu passo para vocês, tá? Aí, o senhor pode dizer que pessoas diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção se boicotam? Veja, Paulo, o que acontece é o seguinte: quando você está muito ansioso, você não consegue prestar atenção em nada. Então, você está agitado. Déficit de atenção. Déficit de atenção ele é caracterizado por uma agitação muito grande. Se você está muito agitado, porque você tem essa ansiedade, que é classificada como déficit de atenção, você não consegue se concentrar nas coisas. Porque, vamos voltar ao que eu disse agora há pouco, essa agitação e essa ansiedade era causada por um trauma de infância. Você está olhando, você está buscando o motivo pelo qual seu pai te deixou, você está buscando o motivo pelo qual sua mãe te batia, você não está olhando para os seus sonhos. Então, na verdade, você está ansioso. E isso faz com que você perca a concentração, isso faz com que você prejudique a sua memória, concentração, e você não vai conseguir prestar atenção em nada. Quando isso se agrava muito, nós falamos que isso se tornou uma doença, que é o déficit de atenção. E por que a pessoa se boicota? Também eu respondi a vocês agora há pouquinho. A pessoa está se boicotando porque ela não acredita nela. Ela não faz com que as coisas deem certo. Veja, vamos voltar aqui no nosso gráfico. Ela está justamente aqui, olha. Ela não acredita que ela é capaz. Ela não acredita, ela não consegue. Ela subiu, estava eufórica. Olha, legal, eu obtive bons resultados, mas ele não conhece nada. Aí caiu. Caiu, porque ele não consegue estudar, ele não consegue se dedicar aos estudos porque ele acredita que ele não é capaz. Então ele come, é difícil, isso não é para mim. Aí ele está aqui embaixo. Aqui é o boicote dele, Paulo. Aqui é o boicote. Ele parou aqui. E por que ele está agitado? Por que ele tem déficit de atenção? Porque ele está ansioso. Por que ele está ansioso? Ele não está olhando para o sonho dele. Ele está pensando no pai, na mãe que não deram atenção. Pensando não, né? Porque muitas vezes isso está tão escondido que você nem lembra do seu pai e da sua mãe.
Porque quando você tem memória recente, a memória recente é do consciente. O subconsciente, ele opera num plano inferior. Talvez você nem lembre do seu pai e da sua mãe. Só que aquela busca pelo amor deles continua. Só que você não percebe. Então você tem um comportamento que você repete, só que você não sabe a causa dele. Você não consegue compreender a origem do seu comportamento. Você é prisioneiro de si mesmo. Então, o boicote é um comportamento que você repete, mas você não sabe por quê. Porque você é prisioneiro de si mesmo. Você está repetindo alguma coisa sem saber o porquê, mas a causa está lá atrás. Está tão escondido que você nem sequer suspeita qual é a causa. Então você está preso onde? Você está aqui embaixo. Isso não é para mim, eu não sei de nada, isso é difícil, nada vai dar certo, vou tentar outra coisa, vou desistir. Eu vou fechar a minha empresa e abrir uma outra coisa. Porque isso aqui não é para mim, eu não sou capaz disso. E aí a pessoa para aqui. Tá? Grande parte das pessoas está estagnada aqui, na frustração. E ela está associada à ansiedade. A ansiedade está ligada à busca constante pela validação. Só que a ansiedade gera agitação, e a agitação faz com que haja prejuízo de memória e prejuízo de concentração. Pensa bem, quando você está muito nervoso, muito agitado, vocês conseguem ler um livro? Vocês conseguem estudar? Não, você vai falar, deixa esse livro, depois eu estudo uma outra hora. Agora eu não consigo. Agora eu estou preocupado, nervoso, agitado. Então, a agitação, ela causa prejuízo nas suas tarefas. Paulo, não sei se era isso que você queria colocar. Pode falar. Ficou claro, Paulo? Oi, Paulo? Fique à vontade. A hora que você quiser falar, você me avisa, tá? Bom, então, gente, voltando à hipnose. A hipnose é uma forma de nós descermos ao subconsciente, né? Eu falo descer porque nós vamos ultrapassar a barreira do consciente, chegar no subconsciente e lá embaixo encontrar essas memórias. E com a pessoa que está sob os meus cuidados, na minha orientação, seja um paciente, alguém que esteja buscando uma consultoria, eu vou orientá-lo para que ele entenda a história dele de uma forma diferente. Que ele encontre a memória do pai ou da mãe. Na verdade, eu vou fazer ele reviver esses momentos, tá? Porque ele não pode apenas olhar de longe, ele tem que viver aquela emoção e ele entender que ele não é culpado de nada. E assim eu liberto a pessoa desse travamento. Assim eu liberto a pessoa disso. E aí a pessoa pode viver a nova história dela. A história que ela merece, que é a história da vida dela. É isso que a gente faz. Então, o que eu queria dizer a vocês, como recado final, é que mudar a sua vida só depende de você querer. Se você não quiser, a pessoa que não quer mudar a vida, uma das coisas que eu pergunto para quem me procura, a primeira pergunta que eu faço é: você quer mudar? Porque se a pessoa fala verdadeiramente, eu quero mudar sim, eu quero me libertar disso, fala, então nós vamos começar a montar um plano de trabalho adaptado à sua necessidade. Agora, se a pessoa falar, eu acho que sim, eu não tenho certeza, pode abrir a porta e pode ir embora. Porque se você não quer mudar, é porque para você está muito bom onde você está. Tem gente que não vai mudar. Você pode perguntar para mim, tem pacientes ou pessoas que eu tenho atendido que não mudaram? Tem, tem. A pessoa não quer. Você consegue fazer uma coisa para alguém que não quer aprender? Você consegue fazer uma coisa, alguém fazer à força alguma coisa que ela não queira? Não adianta. Não vai mudar. Isso não vai acontecer. Então a pessoa ela tem que querer se libertar daquilo. Ela pode não conseguir, é diferente. Se ela não consegue, aí a gente ajuda com isso. Aí eu estou aqui para isso. Eu, minha equipe, nós estamos aí para isso. Agora, se ela não está disposta, se ela não quer mudar, coloca, mas esse tratamento não é para mim, isso não é para mim, então é porque ela não está disposta. É que para ela está muito cômodo viver de migalhas e não arriscar. Porque, como eu disse a vocês agora há pouquinho, a vida sempre vai oferecer riscos. A vida sempre vai trazer riscos.
Seja você com uma roupa como essa, no meio de um escritório, ou seja você como aquele homem das cavernas que um dia saiu para caçar. Esse homem aqui é o mesmo desse aqui. O que muda é a roupa. Mas lá dentro, nós ainda somos aqueles seres humanos, aquela espécie primitiva, com medo de viver num planeta cheio de perigos e desafios. Os perigos mudaram. Você não tem mais animais selvagens na sua esquina, mas você tem um medo de um plano econômico do governo que pode falir a sua empresa, de um assaltante na esquina da sua casa, de alguém que vai praticar violência doméstica com você. Os medos só mudaram de lugar, mas nós estamos aqui tentando sobreviver. E quem nos guia é o nosso subconsciente. Se você deixar. Se você não deixar, você comandará a sua vida pelo consciente. E aí você vai ser livre, verdadeiramente livre. Existe uma frase que diz: conhece-te a ti mesmo e você se libertará. Né? Então, gente, é dar o primeiro passo. Portanto, eu vou agora abrir para que vocês possam perguntar e falarem o que vocês quiserem, e vou deixar esse espaço para vocês interagirem, e eu fico à disposição de vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está muito claro? Paulo, você está com a mão levantada? Pode falar, Paulo. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sua voz está um pouquinho baixa. Ah, tá. Melhorou agora? Estou mais perto aqui. Boa noite. Pode falar. Boa noite. Sim. Sim. Agradeço ali tua explicação, fez sentido para mim. O que não ficou muito claro é essa questão se você faz apenas o atendimento ou se você também dá curso para auto-hipnose e para a pessoa também poder fazer as hipnoses. Sim, vamos lá. A nossa escola, ela tem dois pilares, na verdade mais, né? Mas os que estão mais consolidados são os cursos. Então, os nossos cursos são cursos que são cursos para grupos de 15 pessoas, em média, né? Nós temos uma formação básica, com foco na parte clínica, mas também temos cursos adaptados a outras necessidades. Então, eu sei que muitos aqui são empresários, nós temos eu, o professor Israel, que é colega meu, ele não está aqui agora, mas que é alguma coisa adaptada ao meio corporativo, que é para justamente aprender a lidar com essas questões de traumas. Mas quando o atendimento ele é individual, quando a pessoa tem questões pessoais, desculpe, tem que ser um atendimento individual. Então, os pilares do nosso trabalho são cursos e atendimento. Então, eu faço atendimento presencial e eu faço atendimento online. Eu tenho pacientes, sim, né? Então, o professor Israel, nós fazemos atendimento presencial e online. Outra coisa são os cursos. Os cursos, eles são cursos que nós temos de formação básica, de hipnose clínica. Tem o curso de formação master, que é um curso de 5 meses, que envolve programação neurolinguística, e também cursos adaptados a grupos, né? Hoje eu estou aqui, inclusive, a convite da Kelly, que pediu para que nós falássemos para o grupo de vocês. A palestra está aberta, os meus alunos estão aqui presentes, como eu disse, é sempre uma grande satisfação ter os convidados aqui presentes, mas hoje eu vim particularmente atendendo a um pedido da associação de vocês, para que vocês pudessem conhecer um pouco essa área, que eu acho fascinante, tá? Então, é possível montar alguma coisa adaptada à necessidade de vocês? Sim. Atendo individualmente? Sim, também. Porque, veja, quando nós damos um curso para um grupo, um curso feito para um grupo, eu não posso atender, eu não posso resolver as questões individuais de cada pessoa naquele momento, porque cada pessoa tem a sua história familiar, a relação sua com seu pai, com sua mãe, ela é muito pessoal, então é uma coisa que é tratada num nível individual. Então, eu trato, sim, as pessoas individualmente, não existe tratamento coletivo. Tratamento coletivo, alguma coisa coletiva, em termos de tratamento, não seria bem um tratamento, seria apenas uma coisa de bem-estar, para que as pessoas se sintam bem,
mas eu não posso abordar particularidades da história de cada um frente aos outros. Isso eu não faço. Então, colocando de uma forma resumida, quando nós pensamos em tratamento, ele é individual. Tá? O tratamento online ou presencial, ele é individual. Tá? E aí o foco é o quê? Você se libertar dos seus traumas, poder prosperar, empreender no seu caminho, ser feliz nas suas conquistas. Esse é o tratamento. Agora, cursos, existem os cursos padrões da escola, que os alunos se matriculam, que eles são cursos de hipnose clínica ou hipnoterapia, é a mesma coisa, não há necessidade de ter um pré-requisito, tá? E existem cursos que nós montamos de acordo com a demanda. Então, chega um profissional e fala, olha, eu tenho uma empresa, eu gostaria de um curso focado para os meus colaboradores ou para a minha equipe de diretoria, um curso específico para eles, que eu estou vendo que nós não estamos obtendo os resultados que nós queremos. Então, nós montamos alguma coisa focada nessa necessidade. Atualmente, para quem quiser participar das próximas turmas, nós, como eu disse no início, nós iniciamos em São Paulo, depois fomos para Salvador, Florianópolis, e agora estamos estreando em Curitiba. Então, nós estamos com as matrículas abertas para as 4 capitais ainda, porque nós vamos iniciar as aulas práticas para quem não teve, que uma parte dos alunos já fizeram aula teórica, e nós vamos ter as aulas teóricas sendo repetidas na próxima semana após o feriado, e aí nós vamos fazer no mês de junho as aulas práticas nas capitais, eu e o professor Israel, tá? Então, teremos Curitiba, Florianópolis, Salvador e São Paulo. Esse é o nosso calendário, tá? Tirando aí a questão de festas juninas, né? Eu não sei como que é a particularidade. Eu sei que o pessoal de Salvador, que eu amo de paixão, adoro Salvador, é muito festeiro, né? Catarina está aqui? A Catarina é minha aluna de Salvador. Então, eu tenho que conciliar com o calendário das festas, né? Mas é isso aí, né, Catarina? Mas junho será o mês que nós iremos fazer as práticas, tá? Temos cursos que não têm aula prática? Sim, nós temos um curso de formação master que dura 5 meses. Ele, além da hipnose, ele tem programação neurolinguística, tá? E aí nós temos iniciativas de projeto aqui, nós temos um curso de hipnose no meio jurídico, que nós vamos estar montando com a OAB de São Caetano do Sul, que é uma cidade vizinha. Tá? Nós temos um curso avançado de hipnose para dor crônica e reabilitação neuromuscular, mas aí tem que ter feito o básico. Esse curso avançado ele vai ser feito em agosto, tá? Então, nós temos muitos cursos variados. Temos cursos de curta duração. A nossa escola tem uma variedade muito grande de opções. E temos também algumas atividades gratuitas, né? Assim como eu estou fazendo a palestra aqui hoje, toda semana nós começamos um programa de palestras gratuitas semanais. E com muito orgulho eu falo que os meus alunos são palestrantes, inclusive, né? O Luiz aqui, presente, já foi um deles, né? Então, às vezes vem convidado externo, às vezes são alunos nossos, às vezes sou eu, o professor Israel, mas nós temos aí semanalmente palestras gratuitas também. E tem um curso de formação de professores, para os alunos que queiram ser professores da nossa escola futuramente, nós estamos investindo neles também, tá? Então, tem muita coisa assim, Luiz, para a gente... Paulo. Tem muita coisa que a escola pode oferecer a vocês, tá? Nós trabalhamos muito no modelo de uma escola universitária e cursos principais e cursos complementares, então, a Kelly, que acho que é a representante de todos, aí é porta-voz, mas qualquer pessoa que quiser chegar, e também meu contato está aí no grupo, tá? Eu dou um oi no grupo ali, e eu estou aqui para atender o que vocês precisarem, estou à disposição, eu e minha equipe, tá? Não sei se a Kelly quer comentar alguma coisinha. Kelly, você quer falar alguma coisinha? Pode fazer uso da palavra aí, querida. Boa noite, galera, tudo bem? Só agradecendo, né, que eu acho que tudo serve para agregar e melhorar a nossa vida. Temos muitas travas, tem muitas pessoas que não entendem por que não dão um próximo passo, e hoje já dá uma referência realmente no que
tá ali por detrás, né, dos nossos medos, das nossas inseguranças. É o que foi feito lá atrás da infância. Então, a gente sabendo que há uma possibilidade, né, de cura, de melhora, para a gente dar o próximo passo, para a gente conquistar muito mais, isso daí é maravilhoso. Então, vale muito a pessoa. Eu busquei muito, faz acho que uns 4, 5 anos que venho trabalhando muito nos cursos de terapia. Claro que possivelmente vou passar adiante, mas eu fui procurar para mim, né? Então, cuidado comigo, porque eu sei que para mim atingir as minhas metas, os meus objetivos, os meus sonhos, eu preciso estar curado de todos os traumas, aliviado de todo o peso emocional. Então, acho que é muito importante a pessoa ter esse cuidado, não é somente pensar no financeiro, pensar, né, no tempo, porque é um investimento de tempo, é um investimento, né, financeiro, mas ver o que vai agregar no futuro, então, acho isso muito vantajoso. Então, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, vale ouro. Eu acho que é o início de um grande futuro próspero. Então, todo mundo que pôde assistir, que pôde estar aqui, né, quiser passar adiante, vou estar, né, tendo esse privilégio de estar em Curitiba, tenho certeza que vai ser magnífico, vai ser muita coisa boa vindo no futuro, então eu estendo o convite para os demais, para estarem junto lá com a gente, né, doutora Betê? E A é Kelly, isso. perdão, a Kelly é nossa aluna, já, né? A Bruna. E, Bruna, Isso, eu acostumei chamar de Bruna, não sei se eu estou errado, vou chamar de Bruna. pode chamar. Pode Bruna, chamar. eu estou mais acostumado que eu conheci você como Bruna. A Bruna é aluna Uhum. nossa, ela está faltando fazer a parte prática ainda, né? Então, ela está Isso. matriculada em nosso curso de formação básica, né? Então, a gente estaremos juntos aí em breve, né? E, então, é isso aí. Bruna, muito obrigado, tá? Imagine, boa noite. O José Luiz quer perguntar alguma coisa? José Luiz, pode falar. Então, professor, eu queria agradecer aí pela palestra, pelo curso. Eu realmente me surpreendi aí pelo aprendizado. Foi aí uma compilação de coisas que eu fiquei impressionado, assim, como o senhor colocou coisas diferentes que fez sentido, né, com a nossa escola e tudo, né? Uhum. Eu quero agradecer aí. E eu fiquei com uma duvidazinha lá no começo, na nossa herança ancestral ali, é quando Sim, fala que a gente vivia em grupo, né? sim. E se faz alguma diferença se no momento que a gente tem outra percepção da nossa origem, né? Porque a minha esposa, ela acredita no Adão e Eva, né? Que nasceu da costela, enfim. Eu já acredito em outra coisa, né? Eu já acredito em mudança geneticamente, a gente foi mudado, eu acredito de outra forma, enfim. Esse faz Sim. alguma diferença nos comportamentos nos dias de hoje, assim, essa que o senhor falou foi mais a ciência, né? Sim. Mas eu vou explicar. Deixa eu falar. Então, essa questão é importante porque ela aborda crenças, né? Então, Pois eu é. sempre eu gosto de falar dessa questão porque todas as pessoas têm as suas crenças. Então, uma coisa que eu faço questão eu também tenho as minhas crenças pessoais, mas uma coisa que eu faço muita questão de deixar claro é que o meu trabalho ele não se mistura com questões de espiritualidade, religiosidade. Por quê? Eu atendo pacientes que são espíritas, católicos, protestantes, budistas, umbandistas e por aí vai. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que é o seguinte: o indivíduo que fala que a vida não prospera, o católico fala que é porque o santo não gostou dele. O cristão vai falar Santo não bateu. porque Cristo acho que não gostava muito dele. O cara da Umbanda vai falar, esse Sim, orixá sim. não foi muito com a minha cara. O kardecista vai falar que ele está com o obsessor. Então, assim, é muito fácil as pessoas colocarem a culpa da vida não prosperar sempre no outro, tá? E as Sim. entidades religiosas, coitadas, eu acho que elas estão até bem cansadas de tanta culpa que elas levam por coisas que nós fazemos. Então, eu vejo a religião como uma forma de um alento espiritual, de uma forma de nós nos acalmarmos, mas a religião não pode ser o caminho para mudar a nossa vida. Então, eu sou muito,
muito convicto dessa minha opinião. Quem muda a sua vida é você, não é o santo, não é isso, nem nada, nem nada, nem nada. E aí, aproveitando essa linha de pensamento que o Luiz colocou, veja, a partir do momento que uma pessoa faz uma escolha por atribuir uma coisa a personagens bíblicos, etc., é uma escolha consciente, ela não é subconsciente. Isso é baseado na razão. Leu-se a Bíblia, então, com base nos conhecimentos da Bíblia, a pessoa ela tem uma crença, então ela estudou. Isso tudo é consciente, isso não é inconsciente. A primeira da Nana? Espera aí. Oi, quem está com áudio? Treinamento para amanhã, né? Espera aí. Gente, tem áudio aberto aqui. É noite de 8, hein? É a Catarina. Catarina, espera aí, vou fechar seu áudio aqui. Pronto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você, qualquer crença que você tenha, ela parte inicialmente da sua razão. Você lê um livro, pode ser a Bíblia, pode ser um livro de muçulmano, pode ser um livro judaico, as 3 grandes maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? A pessoa leu alguma coisa, ela formulou uma ideia, isso é mente consciente, né? É mente consciente. Então, ela não é uma coisa subconsciente. Então, quem acredita em alguma coisa assim, ela tem uma crença baseada na razão. No entanto, nós nos comportamos como animais sempre. E não é pejorativo falar que nós somos animais, porque nós somos uma espécie animal, né? Eu diria para vocês que o grande problema da humanidade começou um dia em que alguém falou assim: você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Pronto, agora eu sou o melhor, eu posso enjaular animais, eu posso acorrentar meus semelhantes, dizendo que eles são meus escravos, porque eu sou o ser supremo. Eu sou feito à imagem do meu Criador. Então, eu tenho o direito de pisar em todo mundo, eu tenho o direito de ser melhor que os outros, porque eu sou o povo escolhido, né? Então, se eu sou o povo escolhido, então os outros não são escolhidos. Então, veja, toda essa questão da soberba, ela é uma questão que ela tem, muitas vezes, um amparo religioso. Como eu disse, não sou contra religiões, não se trata disso, mas nós temos que separar as coisas. Então, veja, o dono da sua vida é você. E nós não somos melhores do que ninguém. O seu cãozinho sente fome e frio igual você sente fome e frio. Nós temos o hipotálamo igual o gato, o cachorro tem. Tá? Então, nós sentimos medo igual os cães, os gatos e outros animais sentem medo. Então, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Quando nós esquecemos de quem nós somos, aí nós perdemos a essência do que é ser humano. E aí eu vou só dizer uma coisa. Eu já vou tirar sua dúvida, Paulo. Veja, o que nos difere de outros animais? Nós temos o córtex mais evoluído. Nós chegamos à Lua, construímos computadores, inteligência artificial. Então, o ser humano, ele tem um córtex mais evoluído. Mas quem assistiu, como diz no filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, sim, nós somos mais evoluídos, não somos melhores, mas somos mais evoluídos, mais capazes, nós temos que ser mais responsáveis pelos outros. Paulo, pois sim. Não, vai. Essa é a minha crença, pessoal. Paulo, legal. Oi, eu de novo aqui. Então, eu sou de Cianorte, faço parte aqui da Associação de Cianorte, né? Estou como presidente agora nesse mandato. E, assim, eu estou fazendo perguntas, talvez, os demais, porque a Bruna fez o convite agora à tarde, né? E eu caí meio de paraquedas, assim, por isso que eu estou tentando me... Eu por tarde, vocês podem ficar falando comigo. O máximo eu pego um café e volto. Pode ficar à vontade. Legal. Então, essa é a questão, né? Daí ela até falou para chamar mais pessoas aqui da nossa associação aqui, mas acabou não dando tempo, porque estava bem em cima. Mas agradecer também, que foi interessante. Daí eu gostaria de saber, daí você falou, né, que já está meio em andamento essas turmas, mas ainda dá para fazer e depois fazer presencial em Curitiba. Isso para mim não ficou muito claro ainda. Deixa eu explicar. As turmas de formação básica têm aulas teóricas e aulas práticas presencial.
O outro curso que nós temos, que chamamos de especialização, ele não tem aula prática, ele é somente online. Então, o curso básico, que é a formação básica, ele já teve aulas teóricas e as aulas práticas nós deixamos para junho. Mas nós vamos repetir a teoria. Então, a próxima semana, nós devemos repetir as aulas teóricas. E nós fazíamos antes da seguinte forma, nós vamos esperar passar o feriado agora, né, que tem feriado essa semana. Antes, nós fazíamos o seguinte, todas as aulas teóricas na mesma semana. Só que agora, na nossa escola, nós estamos com muita atividade, tem palestra gratuita, tem um monte de coisas. Então, o que nós optamos por fazer? 2 aulas teóricas numa semana e 2 na semana seguinte. Tá? Então, na semana que vem, após o feriado, nós teremos 2 aulas teóricas, na outra semana, mais 2 teóricas, e em seguida faremos a prática. Tá? Porque agora os nossos alunos têm um curso gratuito de formação de professores, tem as palestras gratuitas, então o aluno nosso, ele fala, poxa, mas vai ter uma palestra, eu queria assistir, mas eu tenho aula do outro curso, da nossa escola. Então, para que a gente possa fazer uma coisa mais democrática, nós dividimos as aulas teóricas, que são 4 dias, 2 numa semana e 2 na outra. Aí o pessoal pode assistir palestra, pode participar de outras atividades da escola. As palestras são gratuitas e o curso de formação de professores também. Né? O curso de formação de professores é para quem tem interesse em entrar na área de docência. Né? Então, nós estamos formando, porque depois de Curitiba, o nosso próximo objetivo é Porto Alegre. Porto Alegre e Recife. É que Recife teve os ataques de tubarão recentemente, a gente não vai tão cedo. Brincando, mas assim, o nosso próximo passo é Recife e Porto Alegre. Ok. E aí, Então, por mais que eu goste, eu não tenho como atender toda a cidade sozinho, eu preciso de uma equipe, né? tá, Fora isso, né? Então, Paulo, dá tempo sim de escrever, você já entra nas aulas teóricas da semana que vem. Tá, então são 4 teóricas online e a que vai ser em Curitiba é presencial, é um dia só? Um dia, como é? 2 dias. 2 dias. O curso de formação básica são 4 aulas teóricas à noite, como nós estamos fazendo, 4 dias, e 2 dias de aula prática presencial, sábado e domingo. Sábado e domingo, tá? E, então, nós começamos no sábado às 9, vamos até umas 5 da tarde, domingo a mesma coisa, tá? Domingo a mesma coisa. E, inclusive, no curso, nós fazemos uma coisa que é o seguinte, que é uma coisa que ajuda muito e as pessoas gostam. Durante o curso, na aula prática presencial, nós damos a oportunidade para alunos que queiram participar de tratamento serem tratados na frente dos colegas. Eu falei agora há pouco que o tratamento é individual, mas nesse caso, o que é feito? O aluno, ele está ciente de que ele vai falar do problema dele para uma plateia. Obviamente que eu não permito que seja filmado nem gravado. Tá? Isso a gente não permite. Mas eu sempre tenho muito aluno que quer. Então, toda a turma nossa tem uns 4, 5, 6 que pedem. E aí nós abrimos um espaço dentro do curso para que esse aluno passe por um tratamento na frente dos colegas. Nessa hora, todo mundo desliga o celular, porque aí a gente não permite que seja gravado, tá? E aí nós fazemos um tratamento, obviamente, que é mais curto, mas a gente faz isso na frente da turma, tá? Então, isso ajuda muito a compreender como se trata um caso real. Então, quando chega perto do dia da prática, a gente pede para os alunos, quem tem interesse, mandar cartinhas para nós, privadas, né, para que a gente possa conhecer cada caso e fazemos o tratamento. Geralmente, o curso eu faço o seguinte, no sábado eu faço toda a parte de emocional, que é ansiedade, depressão, traumas, e domingo a parte física, que é dor crônica, inflamação, eu falo no domingo, tá? Então, para quem tiver interesse em fazer, dá tempo de se matricular, e aí na semana que vem nós faremos aula na terça e quinta, porque tem o curso de especialização na segunda-feira e o curso de formação de professores na quarta-feira, tá? Aí eu passo para vocês, eu vou escrever meu telefone aqui, eu vou colocar meu telefone no grupo das palestras. Eu não sei se vocês todos pegaram o link pelo grupo das palestras. Vocês estão no grupo das palestras?
Bruna, coloca os colegas no grupo das palestras, eu vou dar um oi no grupo, e aí Coloco todo mundo vai sim. saber quem eu sou, e aí eu vou dar um oi aqui no grupo das palestras, e vocês pegam o meu contato por lá. Mas eu vou mandar o meu telefone pessoal no chat aqui, e eu vou mandar Depois eu meu telefone. adiciono lá, Paulo. Adiciono quem mais queira, tá bom? Oi? Deixa eu O ver aqui o Paulo grupo falou das que não tá palestras. no grupo, mas eu falei que eu adiciono daí quem quiser, tá bom? Tá, eu vou colocar aqui, ó, palestras. Oi, professor William. William, só aproveitando, Ok. em relação Eu aos já tenho. custos, quais são os custos dos cursos Aí eu passo para e do vocês. atendimento? Eu vou dar uma olhada agora com o pessoal nosso de vendas, tá? E aí eu passo para vocês. Tá, a mesma promoção do mês passado nós vamos manter para que não haja diferença de quem fez matrícula no mês passado, tá? Aí para que todo mundo tenha na mesma condição, tá? E aí podem me chamar no particular, que aí eu falo diretamente para vocês, tá? Porque nós temos pacotes também. Por exemplo, o indivíduo que faz o curso de 5 meses, ele tem um valor. O indivíduo faz o curso de formação básica, que é 7 dias, é um valor. Se ele resolve fazer o combo, o pacote com os 2 cursos, ele pega um valor promocional. O aluno que faz terapia comigo, ele tem também desconto na matrícula dos cursos, e por aí vai. Então, depende muito do pacote que vocês vão montar, que aí é uma coisa um pouco individual, né? Então, é melhor falar individualmente com cada um, tá? E aí a gente monta de acordo com a necessidade de cada, porque, assim, quem vai fazer curso e ele é paciente, meu, tem desconto no curso. Quem está fazendo o curso quer fazer terapia, tem desconto na terapia. Quem faz um combo com vários cursos no mesmo pacote, tem um valor também menor. Tá? Então, nós temos que analisar o que vocês gostariam de conhecer. Eu vou colocar no grupo das palestras todos os cursos nossos, mas na área de hipnose, eu já adianto a vocês. É o curso de formação básica de 7 dias, e o que é a hipnose clássica, que é aquela com os olhos fechados, tá? E nós temos o curso Master, que é o curso de 5 meses. Esse curso de 5 meses é online, é sempre ao vivo, as aulas são ao vivo. Embora nós gravamos, as aulas são feitas ao vivo. E aí ele não tem apenas hipnose, ele tem programação neurolinguística e tem neurologia, que é o estudo do sistema nervoso que eu abordei um pouquinho no começo. Tá? Então, o curso de formação básica inicia na próxima terça e a turma do curso Master de 5 meses também. Por quê? O pessoal que está tendo agora o curso de Master de 5 meses vai fazer a prova de mudança de módulo na segunda. Então, na terça, a partir da próxima semana, já inicia o novo módulo. Então, quem entrar no Master de 5 meses, já entra no próximo módulo. Como que ele é feito? O curso Master de 5 meses é assim, módulo 1, 2, 3 e 4. Quem entrou na turma 1 fez 1, 2, 3 e 4. Quem entrou na turma 2 fez 2, 3, 4 e 1. Quem entrou na turma 3 fez 3, 4, 1 e 2, porque ele vai repetindo os módulos. Então, por exemplo, quem entrar agora nessa próxima semana, ele vai entrar no módulo 4. Ele vai fazer o 4, o 1, o 2 e o 3, porque eles são independentes. Isso é o curso de 5 meses. Cada módulo dura 5 semanas. Agora, o curso de 7 dias, que é o básico, ele já teve a parte teórica, mas nós repetimos a cada 15 dias. Então, vai ter agora novamente na semana que vem, e as aulas práticas na segunda quinzena, que serão dia Curitiba e Florianópolis, está previsto para dia 20 e 21 de junho. Salvador e São Paulo, dia 13 e 14. 13 e 14 é Salvador e São Paulo, e Curitiba e Florianópolis, dias 20 e 21, as aulas práticas. Tá? Era isso, Paulo? Não sei se tem mais alguma pergunta. Podem ficar à vontade. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguém de mão levantada. Tudo bem? Alguém tem mais dúvidas? O pessoal gostaria de perguntar alguma coisa a mais? Estou à disposição. Vocês estão no grupo das palestras? Eu vou deixar aqui o meu telefone, então, olha.
Vou escrever aqui, professor William. Tá? Aqui é o meu telefone. Tá? Então, vocês podem me chamar em particular. Cada um, imagino, que queira perguntar uma coisa diferente, a gente vai vendo as necessidades de cada um. Tá? Tratamento online eu faço, eu tenho pacientes do Brasil todo, então eu atendo online pacientes com questões físicas e emocionais. Aqui só uma última observação, antes da gente dar a nossa pausa aqui, encerrar, né? O que acontece quando você cria problemas físicos, né? É possível tratar o problema físico? Sim, porque você começa a criar uma memória de uma reação física frente àquela questão. Então, por exemplo, toda vez que o indivíduo, toda vez que ele foi assaltado, então ele encolhia o corpo. Então, toda vez que aquela lembrança do assalto vem, o corpo encolhe. E aí, com o passar do tempo, ele já não lembra mais nem do assalto, mas o corpo está encolhendo. Sempre que ele escuta um barulho que lembre ele alguma coisa, ele não lembra mais do assalto, mas eventualmente de barulho, que ele se assustou naquele dia do assalto, ele faz o corpo encolher. Então, ele pode ter dor no corpo, mas ele já não lembra qual é o fato original. Então, o tratamento físico, nós fazemos justamente isso, procuramos identificar a memória causadora original, que está desencadeando o problema físico, e cortar esse ponto de contato entre elas, é como se fosse um cordão. Então, ele trabalhar a questão do fato original e deixar o problema físico separado e torná-lo independente. Fazer um tratamento do físico, para que ele se liberte daquele problema, e tratar o emocional. Quando a pessoa está no estado muito avançado de ansiedade, ela começa a somatizar. Então, o meu trabalho hoje, com os meus pacientes, ele é muito focado em inflamação intestinal. Tenho muitos pacientes com doença inflamatória intestinal, colite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, tudo isso por conta de ansiedade. Eu tenho pacientes que tiveram acidentes, cadeirantes, que perderam sensibilidade, eu trabalho com recuperação de sensibilidade, pacientes que perderam movimento por conta de trauma emocional, então a pessoa teve um trauma emocional, a perna, o braço ficou comprometido, eu trabalho para que ele recupere movimentos, tá? Eu estou falando de trauma emocional. Trauma físico, lesão de medula, já é uma coisa mais difícil. Mas alguma coisa a gente consegue de sensibilidade, dependendo do tipo de lesão, tá? Então, o meu trabalho, particularmente, no atendimento aos pacientes, é muito focado no físico. Mas, óbvio, que eu não tenho como tratar o físico se eu não tratar o emocional antes. Então, eu preciso tratar isso. A hipertensão, muitas vezes, é decorrente de questões emocionais, de ansiedade, que gera hipertensão, ritmo cardíaco acelerado, tudo isso faz parte do meu trabalho com as pessoas, tá? Então, essencialmente é isso. Agradeço muito por estarem aqui ouvindo, conhecendo a nossa escola, que é o motivo de nosso orgulho, os nossos alunos aqui presentes, que são alunos que são muito estudiosos, aí tenho certeza que quem vai fazer prova na segunda vai ter uma nota boa, tá? Eu sempre fico muito feliz quando os meus alunos participam, é o motivo do nosso orgulho, e a nossa escola está crescendo, tá? Com cursos de formação básica, cursos avançados e também os cursos adaptados às necessidades. Então, se vocês fazem parte de um grupo, quiserem alguma coisa voltado à necessidade de vocês, será um prazer atendê-los, eu e minha equipe atender vocês, tá? Será um grande prazer. Ou se tiverem necessidades individuais também, podem estar me procurando. E é isso, tá? Então, o nosso caminho é esse, tá? Vocês estão aqui conhecendo uma escola que tem um projeto de crescimento futuro muito grande, tá? Nós temos aí um projeto de universidade, lançar o curso de psicanálise, então nós estamos aí já de olho nos nossos alunos, para que sejam futuros professores nossos, e como eu digo sempre, quem faz parte da nossa história hoje, fará parte no futuro. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? E muito obrigado por estarem aqui ouvindo, me conhecendo, conhecendo meus alunos que estão aqui presentes também, tá? E, então, se não tem mais nenhuma questão, eu vou encerrar essa gravação. Eu vou deixar disponibilizado. O pessoal da minha equipe montou agora uma conta no YouTube. Eu sou péssimo com tecnologia, já adianto para vocês. Esse negócio de YouTube, Instagram, assim, eu não gosto de mexer com isso. Então, o pessoal
vai colocar no YouTube, o canal nosso, essa palestra, e vocês vão poder acompanhar essa palestra também lá depois, tá bom?